Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos na sexta-feira da primeira semana da Quaresma e a primeira leitura de hoje nos apresenta a seriedade da nossa vida e das nossas escolhas. No livro do profeta Ezequiel, o Senhor diz por meio do profeta, falando ao povo, do quanto o povo deve estar atento aos seus atos. Não há como ler, ouvir esse texto e não se recordar da frase de São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 12. Quem está de pé, cuidado para não cair. Ele diz aqui: se o ímpio se arrepender dos seus pecados e voltar para Deus, o ímpio será perdoado. Mas, se o justo, que fez tudo certinho, mas se ele vacilar, se ele depois se esquecer da sua justiça, aqui versículo 22, mas nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Mas se o justo, versículo 24, se o justo se desviar de sua justiça e praticar o mal, imitando todas as práticas detestáveis feitas pelo ímpio, poderá fazer isso e viver? Da justiça que ele praticou, nada mais será lembrado. Isto é, se o ímpio se recordar do Senhor e se converter, será perdoado e viverá, terá vida eterna. Nós compreendemos, nós cristãos compreendemos. Mas se o justo se esquecer da justiça, se esfriar no amor de Deus e cair na injustiça, tudo aquilo que ele fez, diz aqui, da justiça que ele praticou, nada mais será lembrado. Por causa da infidelidade e do pecado que cometeu, por causa disso morrerá. Aqui deve despertar em nós este cuidado espiritual, isto é, não é porque eu estou bem agora que eu tenho a minha salvação garantida, e não é porque eu pratiquei muito o bem no passado, que durante o passado eu pratiquei muitas coisas boas, que eu tenho uma dispensa de boas obras reservadas, que me dão as costas largas para pecados cometidos hoje e no futuro. O Senhor diz: se o justo que praticou a justiça, se ele se esquecer e cometer a injustiça, nada do que ele fez será lembrado. Aí pode ser que no seu coração se levante uma revolta e diga: não é correto que o pecador, depois de toda uma vida de pecado, ele se converte, ele volta o seu coração para Deus, Deus o perdoa e o acolhe na vida, e uma pessoa com toda uma vida de bondade, se ele se perverte no final, se perde, então não valeu nada daquilo que ele fez no passado. Primeiro, meus irmãos, que é tão difícil aqui compreender o porquê das nossas atitudes. Isto é, como é que uma pessoa que fez o bem durante toda a vida, no final ela se perde? Isso é possível? É possível. É possível que uma pessoa que praticou a justiça durante toda a vida e no final ela se perca. É por isso que precisamos todos estar atentos, vigilantes. Quem está de pé, cuidado para não cair. Mas nos enche de esperança saber que uma pessoa que praticou o mal durante toda a vida, se ela se voltar para o Senhor, ela pode se salvar, ela pode se converter, ela pode ter a vida. E aqui, meus santos, antes de querermos julgar o Senhor, que seria uma pretensão infinita, nós devemos olhar para o Senhor e nos recordar
que Ele é aquele que batalha pela nossa conversão e pela nossa salvação. Que Ele é aquele que quer a nossa salvação mais do que nós a queremos. Que Ele é aquele que investiu tudo para a nossa salvação. Investiu até o seu próprio Filho. Investiu-se até a si mesmo, derramando o seu sangue, dando a sua vida e todas as graças de que necessitamos para que alcancemos a vida, alcancemos a salvação. Então isso não deve, meus irmãos, nós não devemos deixar que se levante no nosso coração alguma revolta. Se nos perdemos, é por nossa culpa que nos perdemos. E se nos salvamos, é por misericórdia de nosso Senhor. Se nos perdemos, é por nossa responsabilidade, fechamento, ingratidão e falta de correspondência à graça de Deus, que nunca nos faltou, muito pelo contrário, nos foi dada além das nossas necessidades. Se nos salvamos, é por pura bondade de Deus, misericórdia e graças abundantes que Ele nos concedeu. É isso que diz aqui o texto de hoje. Mas vós andais dizendo, a conduta do Senhor não é correta. Não é justo, não é correto que seja dessa maneira. E o profeta, cheio do Espírito Santo, diz: ouvi, vós, casa de Israel, é a minha conduta que não é correta? Ou é a vossa que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. Não é por culpa de Deus, não é porque a graça de Deus lhe faltou, ou Deus não foi previdente o suficiente para cuidar dele naquele momento. Se ele se perdeu, foi porque, não obstante toda a ação de Deus, todo o empenho de Deus, toda a graça de Deus, ele se perdeu. Meus irmãos, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Quem está de pé, cuidado para não cair. Quem caiu, que cuide de se levantar. Isso faz com que nós vivamos a quaresma de uma maneira mais atenta, mais vigilante, e não tenhamos a arrogância espiritual de dizer: não, eu estou salvo, porque eu estou bem, eu tenho rezado direitinho. Isso faz com que estejamos sempre ali, muito zelosos, recebendo e aproveitando de Deus todas as graças que Ele nos concede. E, repito, ao mesmo tempo, se percebermos que o nosso coração se desviou, com toda a confiança, nos voltarmos para Deus. Pois bem, durante o tempo da quaresma, então, nós estamos lançando um olhar sobre as nossas doenças espirituais. Nós estamos de quarentena, né? Durante uma quarentena, a pessoa fica ali reclusa para que os sintomas de suas possíveis doenças venham à tona. E a palavra de Deus, ela nos revela as nossas doenças. Nós já percebemos, quando falou da necessidade da oração e da penitência, quanta preguiça existe em nós, quanto apego à nossa própria vontade, isto é, quanta falta de generosidade e não querer dispensar tempo para o Senhor, quanto esquecimento das realidades espirituais, e que existe um corpo espiritual que precisa ser alimentado, não só de pão vive o homem, mas de Deus, da graça de Deus. Então, quanto esquecimento existe em nós, quanta preguiça, quanta negligência. Mas, no Evangelho de hoje, um outro aspecto nos é colocado: o perdão aos nossos irmãos, o relacionamento com os nossos irmãos, a caridade para com os nossos irmãos. Diz nosso Senhor no Evangelho de hoje, Mateus capítulo 5, versículo 20 a 26. Se a vossa justiça
não for maior do que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Meus irmãos, nosso Senhor está dizendo aqui, olha, se você tiver a justiça dos fariseus, vocês não vão para o céu. E qual era a justiça dos fariseus? Eu faço bem a quem me faz o bem, eu trato bem quem me trata bem, eu sorrio para quem sorri para mim, eu sou amigo dos meus amigos, mas eu não amo os meus inimigos, eu não quero bem aos meus inimigos, eu não sorrio para quem não sorri para mim, eu não trato bem quem não me trata bem. Isto é, nosso Senhor nos pede uma atitude que vá além da mera justiça humana. Se você se apega simplesmente à justiça humana, você será um bom cidadão, mas você não entrará no reino dos céus. Você será um homem bom aos olhos dos homens, um homem justo aos olhos dos homens, mas você não entrará no reino dos céus. Você precisa ir além, dar um passo além. E aí nosso Senhor explica em que consiste. Ele diz: vós ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Isto é, um bom cidadão, um homem civilizado, um homem dentro da lei, ele não mata, né? Se ele matar, ele é um criminoso, ele está fora da lei. Vós ouvistes o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu de juízo. Todo aquele que disser ao seu irmão patife, cretino, imbecil, ridículo, será condenado pelo tribunal. Meu Deus, quer dizer então, padre, que se eu digo isso, eu estou no inferno? O que é que nosso Senhor ele quer nos ensinar aqui? Que as atitudes de morte contra o irmão brotam no coração. Isto é, primeiramente o que importa a Deus é o nosso coração. E ninguém mata uma pessoa de fato antes de matá-la no seu coração. Tudo começa no seu coração. Toda desordem começa no coração. E o Senhor quer o nosso coração para Ele, e o Senhor quer o nosso coração semelhante ao dele. Um coração que ama com generosidade, um coração que não nutre ressentimento, um coração que procura ser bom, mesmo com quem é mal para comigo, um coração que perdoa, mesmo aquele que não me pediu perdão, mas a minha atitude já foi de perdão para com aquela pessoa, um coração que não fica alimentando intriga, malquerência, antipatia, um coração que não quer o mal, nem daquele que o mal quer para mim. Por quê? Porque não apenas o coração de Deus é assim, que é exemplo para nós, mas porque o coração de Deus é assim para mim. O Senhor, no alto da cruz, volta o seu coração para o Pai e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Deus perdoa e desculpa até. O coração de Deus para comigo é assim. Quantas vezes eu lhe peço perdão, e lhe peço perdão sem um arrependimento perfeito, e Ele me perdoa. Nós estamos vendo aqui a fila da confissão. Quem nesta fila da confissão, ou quem aqui nesta igreja, um dia teve uma contrição perfeita, um arrependimento perfeito, uma dor sincera e perfeita pelos pecados cometidos e pela ofensa feita a Deus, uma dor por ter sido, uma dor que leva às lágrimas, por ter sido ingrato e ofendido a Deus. Quem? Quantas vezes
ali nos ajoelhamos e pedimos perdão a Deus, e aquele pedido, ele é verdadeiro, mas ele não é perfeito. Muito longe de ser perfeito, porque quantas vezes aquele confessionário você volta para pedir perdão novamente. Então, o Senhor, Ele pede para nós o quê? Então, olha, lembre-se, eu sou assim contigo, seja assim também com teu irmão. Olhe, que eu tenho perdoado você com generosidade, então procure perdoar também com generosidade o seu irmão. Olhe, você que tem rezado e você tem, pelo menos por meio da sua oração, você tem demonstrado querer ser meu amigo, mas não será meu amigo quem não quiser ter no seu coração os mesmos sentimentos que eu tenho no meu coração. Olhe, que não pode comungar verdadeiramente quem não quer fazer comunhão comigo. E como é que eu quero comungar? Receber o coração de Cristo no meu peito, nutrindo antipatia, raiva, malquerência, palavras duras contra o meu irmão. Quantas vezes os padres perguntamos: você traz mágoa, raiva, ódio contra alguém? E a pessoa assim, ligeiramente, displicentemente, inadvertidamente, sem pensar, diz: não, eu não tenho raiva de ninguém. Pode ser que com uma ou outra pessoa isso seja verdade, mas na maioria das vezes não é verdade. Por quê? Porque você é tão superficial na sua vida de amor, que você acha que aquelas palavras duras, que aquela falta de delicadeza com o seu marido, com a sua esposa, que aquelas palavras ríspidas que você tem dito em casa, no trabalho, que aquilo ali é besteira, que aquilo ali não deve ser nem motivo de oração no final do dia. Já que eu não matei ninguém, não tenho um ódio querendo que alguém vá para o inferno, então não tem problema, meu coração é bom, meu coração é igualzinho ao de Jesus. Mentira. O seu coração é muito diferente do coração de Jesus. E se você não tiver consciência disso, como você pedirá o remédio? Se você vai ao médico e o médico pergunta: como você está? Bem. Está sentindo alguma coisa? Nada. Algum mal-estar? Nenhum. Então o médico vai dizer o quê? Tá bom, vá-se embora. No máximo, vou passar algumas vitaminas para que esse bom estado permaneça, já que você está muito bem. Mas se você se apresenta diante do nosso Senhor, diz: meu Deus, o meu coração, ele briga interiormente com tanta gente, eu perco a paciência com tanta gente, e o Senhor é tão paciente comigo. Como o Senhor, eu posso estar tranquilo com esta minha falta de paciência, com esta minha ira e raiva que eu nutro dentro de mim? Eu não digo para o meu marido, eu não digo para a minha esposa, eu não digo para o meu pai, eu não digo para a minha mãe, eu não digo para os meus filhos, mas eu brigo com eles interiormente. Eu brigo, eu digo palavras feias com o meu patrão. Eu digo palavras feias com as pessoas quando eu estou ao volante no trânsito. Quanta ira dentro de mim, quanta raiva dentro de mim. Como o meu coração é diferente do teu, Senhor. Me ajuda a amar. E que este amor, que este coração semelhante ao teu, que este coração que eu recebo na comunhão, ele permaneça comigo durante o dia, durante todo o dia, de modo que, se eu tiver que corrigir, que eu corrija, mas que eu corrija com o teu coração. Se eu tiver que dizer uma palavra firme, que eu diga, mas sem me deixar levar pela ira, pela raiva, pelo descontrole, e que interiormente, dentro do meu coração, ali onde só o Senhor ouve, só haja palavras que te bendigam, só haja palavras que queiram o bem para o meu irmão,
e não um coração que pode até exteriormente parecer convertido e sadio, mas que na verdade é tão doente e diferente do teu. Meus irmãos, hoje a liturgia, de um modo todo particular, o Evangelho, ele nos chama a voltar a nossa atenção para o nosso coração. Como está o nosso coração? Como está o nosso relacionamento com os nossos irmãos? Mas não a partir da sua ideia, né? Da sua ideia de justiça, de bondade, mas a partir do coração de Cristo. Olhe para o coração de Cristo e como Ele trata você. Olhe para o coração de Cristo, como Ele ama. E aí veja como você trata os seus irmãos e como você tem amado os seus irmãos na sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.